Temos aqui no Sarau Arte, Meio Ambiente e Fé Cristã a presença do artista Anderson Monteiro. Ele é artista plástico, mora em São Paulo e essa temática do meio ambiente está sempre presente nos seus trabalhos. Anderson, como foi que você se envolveu com as artes plásticas? Queridos, mais uma vez uma honra participar do projeto de arte, fé cristã e meio ambiente. Ah, como que a arte entrou? Respondendo a tua pergunta, Cláudia, a arte entrou em mim muito cedo. Eu acho que ela sempre esteve em mim, mas eu acho que despertou ali por volta de uns 6 anos de idade, quando o meu pai eu comecei a perceber meu pai criador de engenhocas e de máquinas eletrônicas e máquinas também feitas de madeira. Ele sempre foi um cara meio professor pardal. E eu acho que isso foi muito legal porque é, ele sentava à mesa com a gente, não só nos horários de refeição, mas nas horas de conversar com a família, e ficava ali com papel de pão ali, desenhando, rabiscando e fazendo bonequinhos, bichinhos, e ao mesmo tempo ele começava a criar os projetos dele ali, né? E todo mundo da rua e do trabalho dele falava, ó, Rivas, o nome do meu pai é Rivas, ele é o professor Pardal, né? E eu vi ele criando os desenhos, projetando ali os desenhos e depois ia conceber ali a execução da máquina, né? Das engenhocas, né? E eu sei que nessa brincadeira de ver meu pai desenhando ali, rabiscando, começou a me estimular. Eu lembro que eu tinha 7 anos de idade e eu fui para a aula de piano da minha irmã e ela estava ali sentada no piano tocando e eu de longe olhando comecei a desenhar. E eu desenhei ela ali naquele cenário tocando piano, a professora, uma senhorinha de canto assim, ouvindo, né, com o óculos dela assim, bem apoiado no nariz. E eu fiz cada detalhe daquele ambiente. Aí minha mãe falou, bom, tenho que aproveitar esse talento, né? Eu acho que ele tem jeito pro caminho. E aí, desde cedo, meus pais incentivaram demais na arte. Foi aí que eu engrenei nessa coisa de estudar e de fazer arte, né? É isso. A sua visão cristã, ela contribui na sua arte? De que maneira? Sim, em todos os sentidos. Contribui sim, Cláudia. Por que ela contribui? Porque eu sou o que eu sou pelo que eu creio, né? O meu conteúdo está todo inerente naquilo que eu creio, na minha fé. E a minha fé, ela me dá inspiração para fazer, seja arte, seja escrever, seja pintar, seja cantar, seja modelar alguma coisa, porque eu já tive uma época que eu modelei também. Mas eu acho que os conteúdos da fé cristã, elas me balizam aí no caminho da arte, no sentido do que eu vou criar, do que eu enxergo como belo, no sentido de criação. E aí vem do pai criador para a criatura que sou eu, e eu criador para a arte que é minha filha, no caso, né? Ou então, no caso, eu sou só uma extensão disso, né? Eu só sou um canudo, porque o resultado da arte, na verdade, é o criador me usando para ter um resultado. Então, assim, eu creio completamente que a fé cristã tem todo sentido na minha arte, assim. Quando a gente tem essa visão da fé, a gente acaba naturalmente sendo usado por Deus. É isso. Anderson, quando foi que você se abriu para essa temática ambiental? O que te levou a isso? Eu acho que no começo não foi um despertar, no começo foi uma coisa que já existia dentro de mim. Eu lembro que tinha uns 13 anos, meu pai foi para um sítio, meu pai é marceneiro, e ele foi fazer um curral todo modernizado lá, e eu fiquei encantado com o local. E tinha um caseiro que era um cara extremamente simples, mas eu vi esse homem para cima e para baixo ali. Eu fiquei quase uma semana com meu pai nesse lugar e eu vi esse homem mexendo nas coisas, e o carinho que ele tinha, né, com os animais, com as plantas e com a plantação, né? E eu vi uma horta que esse homem fez, que era uma horta maravilhosa, uma coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida. E aquilo me despertou de um jeito, e ele é cristão, né? E eu lembro que eu falava, Joaquim, eu falava com ele e falava assim, é assim, se a gente não cuidar bem da terra que a gente vive, a gente vai morrer, porque a terra vai morrer.
Passou o tempo, tal, fui para os Jovens da Verdade, a gente trabalhou muito com essa questão. E aí na faculdade, quando eu entrei na área de design, eu me engrenei para esse caminho da sustentabilidade. E isso começou a virar uma coisa muito forte dentro de mim, né? Eu fui professor depois, anos depois, já casado, de design sustentável, né? E aí a gente parar de pensar em produzir, fazer produtos que vão para o mercado, produzir, sem entender que aquilo vai ter que extrair recursos naturais, vai gerar poluição, vai ficar plástico no mercado, vai ficar... Enfim, a gente começou a entender que a gente tinha que voltar para trás e começar a produzir coisas para o homem, em prol do homem, mas com uma visão sustentável, com uma visão de cuidado com o meio que a gente vive, né? Para completar, casei com uma mulher incrível, voltada para a visão sustentável e sempre preocupada com esses meios, né? Uma mulher que fazia compostagem, aprendeu a trabalhar com compostagem, faz hortas, participa de grupos voluntários e vai nas escolas e faz plantação, cria hortas. Eu acho que isso tudo foi culminando na minha vida e levando para esse caminho. Então, e eu lembro de uma mensagem que o pastor Ariovaldo fez há muitos anos atrás. Ele falou assim: o jardim nos foi dado e nós destruímos o jardim. E se o jardim realmente for destruído por completo, a gente não vai existir mais. Essa questão da sustentabilidade, ela está presente na sua arte, na técnica que você usa, nos materiais que você usa para pintar? Como que você chegou a isso? Sim, tá mais presente. A questão da sustentabilidade, ela está mais presente, sim, nas minhas artes. Há 4 anos atrás eu fui diagnosticado com uma tricoleucemia. E ali eu falei, nossa, é o fim, né? A gente, mesmo sendo cristão, a gente é humano, a gente tem dores, Cristo teve dor, né? E não escondeu isso. Então, ali eu tive muito medo, muita dor. No fim da história, Deus curou. Eu estou há 4 anos cravados, com remissão completa, sem nenhum sinal da doença e com todos os índices normalizados, graças ao bom Deus, né? E as orações dos irmãos. E ali eu lembro que o médico ele falou: você é artista plástico, a gente vai continuar, você vai continuar fazendo as artes, mas a gente vai dar uma reavaliada nos materiais que você usa, porque tem tintas que tem materiais pesados, tem chumbo, cádmio, cobalto, resinas, ou seja, pintura a tinta a óleo, que é uma das artes mais valorizadas de pintura, eu posso fazer, mas eu não posso utilizar algumas cores, né, e resinas. E de lá para cá eu tenho trabalhado mais com a questão das tintas orgânicas. No último evento que eu participei, que foi com vocês, do Arte, Fé Cristã e Meio Ambiente, eu usei tintas à base de hortaliças, temperos, que era cúrcuma, né? A gente pegou... A minha esposa, que é toda ligada e inserida nessa questão orgânica, ela me ajudou bastante nisso. E as telas que foram feitas nessa edição lá de Brasília, do Arte, Fé Cristã e Meio Ambiente, foram feitas com tintas orgânicas. Então, assim, eu tenho adotado mais isso. A diferença é que a tinta orgânica ela fica mais pastel, mais baixo em termos de... Ela não fica tão viva, né? Então, aí é uma questão de se adaptar. Mas eu posso usar tintas acrílicas, continua com a vivacidade. Uso raramente tinta a óleo e sem resinas, né? Então, se eu faço uma pintura a tinta a óleo, eu tenho que passar para um terceiro para ele poder fazer esse processo de fixação e da envernização da tela, né? Ou seja, a gente entende que a questão da sustentabilidade, ela não é só, você vai cuidar do jardim, viu? Não, não é só isso. Você vai cuidar do jardim porque Deus te deu o jardim para você pisar nele e para você usufruir dele e para você conviver com os animais ali. Mas você vai cuidar do jardim também porque o jardim cuida de você. Entendeu? E é isso que fica vivo na gente, forte na gente. Então, eu uso tintas hoje que não vão me prejudicar. E por que tem que ser processo industrial? Por que eu não posso começar a criar coisas mais naturais? Anderson, que palavra você daria para aquelas pessoas que desejam navegar pelo mundo das artes plásticas?
Quais são os primeiros passos que a pessoa pode dar em direção a isso? Bom, Cláudia, essa pergunta é muito importante, né? Porque, ah, primeiro, você realmente tem que detectar dentro de você o amor que você tem pelaquilo que você quer fazer, né? Então, se você gosta de arte, artes plásticas, pintura, escultura, estilogravura, gravura, você procurar primeiro pesquisar, entender melhor, estudar sobre o assunto, estudar sobre a história da arte, porque não dá para você viver num mundo de prática sem você ter história, sem você ter o estudo, sem você ter a teoria, porque ela vai te dar um arcabouço e vai te dar embasamento para você poder produzir. Então eu acho que o primeiro passo é você ler e estudar, de repente buscar um curso, descobrir o que ama, vai buscar um curso. É, não é qualquer curso, você vai ter que se informar na tua cidade, onde você vive, quais são os cursos referências, tem bolsa de estudo para quem não tem condição, você pode pleitear bolsa de estudo para cursos de artes, eu sei que é difícil, mas você consegue, você consegue. E eu acho que esse é o primeiro passo. A arte liberta, a arte cura, ela ensina, ela inclui, ela restaura, ela renova, né? Então, quando você ama a arte e entende que ela tem esse conteúdo todo, né? Ela é libertadora. Muito obrigada pela sua participação no Sarau Arte, Meio Ambiente e Fé Cristã. Grande abraço.